Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, galerinha do Fundamental 1? Are you guys all right? Are you guys ready for Halloween? Yeah! Hoje vamos ter uma aula especial de Halloween. Porque quando a gente está aprendendo a nova língua, é sempre importante a gente estar por dentro do aspecto cultural, né? Porque língua é cultura. O que é cultura, né? Na verdade, as pessoas associam, cultura é música, cultura é televisão. Bom, cultura é tudo aquilo que é produzido por uma comunidade, tudo que é produzido pela sociedade. Então, o Halloween, apesar de ser uma festa que não se iniciou nos Estados Unidos, mas origina-se dessa cultura anglo-saxã, né? Que é exatamente a base cultural dos países norte-americanos. E a gente vai aprender um pouquinho sobre essa festinha que é muito legal. Assustadora e tal. E, obviamente, aqueles que, por uma questão religiosa ou qualquer outra religião, não se sintam à vontade, não precisa assistir a aula, tá certo? É uma aula opcional. Como eu disse, é uma aula meramente assim para promover a questão cultural, para a gente entender algumas expressões, para a gente trabalhar um pouquinho do vocabulário de Halloween. Nada mais do que isso, tá certo? A nossa aula é de Geography, não é de Conversation ou de inglês, mas a gente trabalha também o aspecto da língua e quer queira, quer não, cultura, né? Cultura movimentou, envolveu cultura, cultura é ser humano é geografia humana. Ok, boys and girls, então vamos lá. Vamos primeiro, para a gente começar, né, um pouquinho sobre a história do Halloween. I'm so sorry. I'm sorry, guys. Então vamos lá. Halloween Timeline. Então achei aqui um website em que a gente fala sobre o timeline, né? A linha do tempo, né? How the holiday has changed over the centuries. From pagan rituals to customs and candy corn, discover how Halloween and its associated traditions has evolved through the ages. Então, a gente vai ver através dos rituais e costumes, até passando por doces, né? Como surgiu, como é que começou isso tudo, né? Essa brincadeira que hoje é o Halloween, tá certo? Então, ó, vamos lá para a primeira aqui, primeiro parágrafo. Halloween's origins can be traced back to antiquity. Então, Halloween vai lá, a gente tem que voltar lá para a antiguidade. Most point to Samhain, a Celtic, a gente pronuncia assim mesmo, Celtic festival, which commemorated the end of the harvest season and the blurring of the physical and spirit worlds, as Halloween's forebear, ok? Então, Samhain, né, que era um Celtic, chama Celtic Festival. A gente, bom, vocês são pequenininhos, então vocês ainda nem aprofundaram mais essa história aí da história geral, né, a história do mundo. Né, mas esse povo Celtic, tá? É um povo que por um bom tempo dominou uma boa parte ali da Europa. Aquela parte ali norte da Europa foi dominada pelos Celtics ali, antes do Império Romano, né? Então, antes a gente tinha ali, naquela região do Mediterrâneo ali, foi invadido, dominado e passou um grande tempo ali sendo dominado pelos árabes, caso vocês não saibam, aquela área ali dominada pelos árabes, por isso que nós, o branco português, o branco espanhol, o branco ali daquela região do Mediterrâneo tem uma similaridade razoável com o pessoal ali da Arábia, do Oriente Médio, né? Dos árabes ali do Oriente Médio, né? Eu que estou de barba agora, eu passaria tranquilamente por um árabe, se eu estivesse andando por aí pelo mundo. Eu, não, eu sou árabe, as pessoas acreditariam. Então, vamos lá. Então, o Samhain, né, que é um festival Celtic que dominava, depois com o Império Romano,
e o Império Romano vai cercando esse povo, vai cercando, eles vão reduzindo de tamanho. Chega um momento que eles ficam só ali na ilha, protegidos, que hoje é a Grã-Bretanha. O Império Romano vai lá, invade também, e eles vão até acabam ficando na ilha da Irlanda, né? E é por isso que esse povo é associado aos irlandeses. Tem uma associação muito grande com os irlandeses, mas eles exercem uma influência de uma maneira geral na Europa, inclusive o português tem um pouco do Celtic, da língua que se falava desse grupo, tá bom? Então, over the ages, the holiday evolved, taking on Christian influences, European myths, and American consumerism. Então, com o tempo, essa festividade ela foi evoluindo, tá certo? Então, se transformou num holiday, né? Num feriado, digamos, uma celebração. Na verdade, nem é feriado nos Estados Unidos, no dia do Halloween, mas é bem celebrado mesmo. Então, acabou recebendo influência cristã, né? Alguns mitos europeus, e aí entra o consumismo americano. Today, Halloween is celebrated trick-or-treating, costumes, jack-o'-lanterns, and scary movies. All things which would likely be unrecognizable to those who took part in the holiday's earliest forms, tá? Então, hoje, né, evoluiu para o que é hoje. Então, o que é o Halloween? Essa brincadeira do trick or treat, né, que as crianças vão, né? Aí bate na porta e as pessoas abrem. Trick or treat, né? Trick, truque, né? Que a gente traduz para travessura, né? Ou eu faço uma travessura com você, né? Ou você me dá um doce. E aí, essa tradução ficou desse jeito. Trick or treat. Trick, truque, travessura, ou treat, que seria que traduziram para doce, né? Treat é tudo que treat é tudo que é dado a você de uma forma que te beneficia de alguma forma, né? Então, nesse caso foi traduzido para isso daí. Então, Halloween begins as Samhain. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessa tradição, né? Rapidamente. Ó, hoje é o que, né? Ancient Celts, que aí eles foram, como eu disse, foram indo e ficaram lá na ilha irlandesa isolados, né? Who lived 2,000 years ago in the area that is now Ireland. The United Kingdom and northern France mark Samhain in the midpoint between the fall equinox and the winter solstice, tá? Então, basicamente, tá? Eles ainda não tinham um domínio total disso daí, mas eles meio que eles celebram essa passagem aí, né? Porque nesse momento na Europa, ali é o outono, né? O outono na passagem mais ou menos para o inverno. Fazem mais ou menos essa celebração. É o último momento, digamos assim, de celebração sem aquele frio horrível da Europa, tá certo? E por isso as cores, vocês percebem, né? A cor, esse preto, esse laranja, né? Exatamente a cor das frutas da época, né? Dos alimentos disponíveis no período, e aí as árvores já ressecando, né? A coloração das árvores, mais ou menos por aí. Já começa a escurecer mais cedo, né? Então, já começa a criar essa relação, ok? Então, Celtics believe that the barrier between the physical and spirit worlds was breachable during Samhain. It was expected that ancestors might cross over during this time, okay, as well as Celts would dress as animals and monsters, so the fairies were not tempted to kidnap them. Então, eles acreditavam, tá, que nesse período aí, durante esse período aí, é como se os espíritos eles viessem, né, os mortos viessem à vida, né, nesse período aí. Então, eu não sei se eles, por conta dessa questão de começa a anoitecer mais cedo, então, eles começam a ver um tom mais sombrio nas coisas, e aí eles imaginam que nesse período aí, é o período que os mortos, é como se fosse uma janela, digamos, uma janela de oportunidade, que eles vêm por um período curto, durante uma noite. E aí,
eles para se protegerem, para não serem sequestrados por esses espíritos, eles se vestem de animais e monstros, tá? Então, esses, na verdade, não são espíritos, mas são fairies, né? Fairies são, digamos, monstrinhos que vêm buscar as pessoas, tá certo? Então, influência do cristianismo, né? 10th century, aqui já no século X, né? The Catholic Church established November 1 as All Saints Day. Então, isso daqui é importante. Né? No dia 1 é dia de Todos os Santos, até hoje é celebrado, talvez muitos de vocês não saibam, né? Para quem é católico, o dia 1º é dia de Todos os Santos. O dia 2 é o dia de finados, tá certo? Então, o dia de prestar, né, as suas condecorações aí, as pessoas que já se foram, né? Então, você vê que a noite anterior, tá? Exatamente, o Halloween é a noite anterior do dia de Todos os Santos. Então, a gente vai ver sobre isso também. By the 9th century, the influence of Christianity has spread into Celtic lands, gradually blended supplanted older Celtic rites. In 1000 AD, the church made November 2 All Souls Day. Então, depois dia de todos os espíritos, né, que a gente chama de finados, aqui no Brasil. A day to honor the dead, ok? Então, why do you believe that the church was attempting to replace the Celtic Festival of the Dead related church-sanctioned holiday, ok? E aí, the All Saints Day celebration was also called All Hallows Day or All Hallowmas Day, tá? A língua inglesa, ela passa por 3 fases. Então, tem o Old English, o inglês antigo. Tem o Middle English, que é o inglês médio. E tem o Modern English, que é o inglês da gente hoje, o inglês que é utilizado hoje. Então, naquela época, se falava assim, ó, for Middle English, Alomorsom, meaning All Saints Day. Então, eles iam uma palavra só, né? Isso é muito comum, né? Para quem não sabe, para vocês que não sabem aí, o inglês, originariamente, é uma língua germânica, ou seja, vem do povo germânico, de onde vem o alemão. Então, o inglês é uma língua que origina de uma língua que o alemão também originou. Então, tem essa característica de juntar as palavras. O alemão, para quem não sabe, tem esse hábito de juntar palavras. Às vezes, a gente fala uma frase inteira em português, o que no alemão é uma palavra só. Então, ainda tem essa característica aqui de aholomas, que também se falaria aholomas, né? Holomas de celebridade, né? Esse massa que você vê aqui, sufixo de celebração de alguma coisa. Christmas, halomas, né? E aí foi evoluindo, all halomas, né? Até que se transformou All Hallows Eve, né? Porque aqui é Dia de Todos os Santos, e esse comemora a noite anterior, All Hallows Eve, acabou evoluindo para Halloween, ok? Então, por aí. Trick or Treat, e aí no Middle Ages surge o Trick or Treat, tá? In England, Ireland, during All Saints' Day, All Souls' Day celebration, poor people would visit the houses of the wealthier families and receive pastries called soul cakes in exchange for a promise to pray for the souls of the homeowner's dead relatives, known as souling. The practice was later taken up by children who would go from door to door asking for gifts such as food, money, and ale, an early form of trick or treating. Ok? Então, como é que funciona no início, né? As pessoas que eram pobres, tá certo? Durante o dia de Todos os Santos, nas celebrações, as pessoas pobres iam bater na porta das pessoas mais ricas, pessoas mais abastadas, tá certo? E pediam comida, iam pedir comida. E aí, essas pessoas mais abastadas, elas já faziam, já para comemorar isso daí, ela pega e faz um bolo especial e chama esse bolo de souling, né? Porque vem de soul, né?
for the souls of the homeowners' dead relatives. Então, é uma forma assim que as pessoas usavam. Eu vou fazer essa bondade, eu vou fazer essa caridade para que ajudem os meus parentes já falecidos, tá? E aí eles doam na expectativa de que a bondade deles, né, resulte num bem para as pessoas que estão mortas em outra vida, que beneficie de alguma forma. E aí foi evoluindo, crianças passaram a fazer isso, e aí batiam nas portas pedindo por comida, dinheiro ou eu, né? Por incrível que pareça, eu é equivalente a cerveja hoje, né? Bom, na época não era um problema, hoje é. 19th century jack-o'-lantern take shape, ok? Então, the practice of carving faces into vegetables became associated with Halloween in Ireland and Scotland around the 1800s. Okay? Jack-o'-lantern originated from an Irish myth about a man nicknamed Stingy Jack who tricked the devil and was forced to roam the earth with only a burning coal in a turnip to light his way. People began to make their own version of jack-o'-lanterns by carving scary faces into turnip or potatoes and placing them in the windows or near doors to frighten away Stingy Jack and other wandering evil spirits. Então, o jack-o'-lantern, né, foi uma tradição que se iniciou lá no século, né, 1700 e bolinha, 1800s, né, na verdade 1800 e pouco, que era um camarada que ninguém gostava dele, tá certo? E de repente ele desapareceu, né? E aí todo mundo criou esse mito sobre ele, de que o diabo, sentindo o espírito ruim dele, tricked him, né? Que convenceu ele a vir seguindo ele. E aí ele seguiu o diabo e se perdeu, né? E aí ele fica andando pelo mundo, tentando se achar, tá? E o jack-o'-lantern, né, seria, digamos assim, o que as pessoas, uma forma das pessoas que ele fica atrás de uma luz para poder se guiar. E as pessoas botavam na frente da casa delas para evitar que o Stingy Jack ele entrasse nas casas das pessoas por engano, né? Que visse a luz na frente da casa e e continuasse seguindo o caminho dele porque estava iluminado, então ele continuava o caminho dele, né? Porque ninguém queria esse espírito ruim perto dele, né? Então você vê como a gente tem um mito, né? A gente também tem os mitos da gente, né? A gente tem comadre Florzinha, a gente tem tantos outros mitos regionais, o Saci Pererê, né? Tem, na minha época, se falava aí em Ouro Preto que tinha um lobisomem. Então, de tempos em tempos aí, né? O ser humano ele está sempre criando esses mitos, sempre criando essas coisas, né? Bom, vamos lá. 19th century, então, agora a parte que chega nos Estados Unidos, né? With the exception of Catholic-dominated Maryland and some other southern colonies, Halloween celebrations were extremely limited in early America, which was largely Protestant. It wasn't until the mid-19th century that new immigrants, especially the millions of Irish fleeing the Irish potato famine, helped popularize the celebration nationally. Então, Estados Unidos é um país, né, de origem, assim, muito fortemente de origem protestante. Os protestantes, que hoje chama-se aqui no Brasil chama-se comunidade evangélica, nunca gostaram de celebrar isso daí, tá certo? Com exceção aí de Maryland, no estado de Maryland, que era um estado dominado pelos católicos, e também em alguns estados do sul. Mas, no geral, os protestantes não celebravam muito isso, até a chegada dos imigrantes, né? No meio do século XIX, 1800 e bolinha ali,
Chegam vários imigrantes irlandeses, né, fugindo da fome, fugindo da perseguição também, né? Eles são muito perseguidos lá, o pessoal, e vem para os Estados Unidos. E com isso eles trazem toda essa tradição, né? Então vamos ver como é que ela muda. These immigrants celebrated as they did back in their homeland, especially by pulling pranks. In the late 1800s, common Halloween tricks including placing farmers' wagon livestock on barn roofs, uprooting vegetables in backyard gardens, and tipping over outhouses. By the early 20th century, vandalism, physical assault, and sporadic acts of violence were not uncommon on Halloween. Então, eles trouxeram boa parte aí, né, da celebração deles, tá certo? E aí, com o tempo, foi variando. À medida aí, eu vou me adiantar aqui um pouquinho, né? Em 1950, nos anos 50, né? Halloween costumes go mainstream, né? Até então, né? Se celebrava, mas não eram todos que celebravam, mas aí mainstream, né? É a palavra que quer dizer assim, vai mais agora para o centro, né? Uma coisa que é visualizada pelas pessoas, digamos assim. Então, as pessoas começam a celebrar realmente com força o Halloween do jeito que se celebra hoje em dia, e aí entra a questão do consumismo americano, né? O americano que criou, inventou o consumismo, não que só o americano é consumista, mas o americano inventou, digamos assim, essa cultura consumista que hoje nós brasileiros temos também, né? A gente inventa feriado, tudo que é feriado, na verdade é um motivo para consumir, para comprar, para dar presente. Então o Halloween nada mais, nada menos do que isso daí. E criou-se toda uma indústria baseada no Halloween. Então aí, ó, aí existe uma indústria hoje em dia de costumes, né? De fantasia, de doces, né? O mercado de doces fica super ativado, porque as pessoas compram doce para celebrar, né? De material decorativo, de Halloween, né? E muita coisa realmente. Ok, boys and girls, então a gente vai aqui dando a encerrada nisso daí. E agora eu venho aqui para esse website, tá certo? Que inclusive a gente vai jogar um joguinho desse website para a gente praticar vocabulário de Halloween, e depois eu vou disponibilizar lá no Class App, vou mandar uma mensagenzinha lá no Class App, que é exatamente o homework de vocês. É exatamente jogar aí que o máximo desses joguinhos aqui, olha, de Halloween, para vocês praticarem também o vocabulário de vocês, tá certo? E vocês, como forma, ou homework de vocês, jogar. Jogar e dá um print aí, mostrando que está jogando, tira uma foto e manda pelo WhatsApp, só para a gente ver que você jogou. Tá certo? A gente vai jogar o primeiro jogo aqui com vocês, tá certo? E vocês podem jogar o resto. Então, vamos lá. Halloween. Play some word games to learn and practice Halloween vocabulary. Então, vamos lá? Então, ó, vamos praticar não só o vocabulário, mas a pronúncia desse vocabulário. Então, a gente vê aqui um morcego aqui. Como é que a gente chama morcego? Bat. Deixa eu share sound aqui de novo. Bat. Bat, ok? Então, morcego é bat. Esse daqui, ó, é o pumpkin, que ele todo cortadinho assim, com o rostinho, a gente chama ele de jack-o'-lantern. Mas aqui ele tá como pumpkin. Vamos lá? Pumpkin. Pumpkin. Então, daqui é um pumpkin. Isso daqui é um esqueleto. E como é que a gente fala? Esqueleto? Skeleton. Skeleton. Okay? Então, skeleton. Como é que a gente fala bruxa em inglês, boys and girls? A gente fala Witch. 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 Assim mesmo. Witch. Olha, o gato preto. Tá nem tão preto esse gato, tá meio acinzentado, né? Mas a gente chama gato preto. Então a gente vai chamar aqui de Black cat. black cat. Ok? Black cat. E aqui, aranha, que a gente chama em inglês de Spider. spider.
spider or spider. Com sotaque mais britânico. Ok, boys and girls. Facinho, facinho, né? Esse vocabulário. Vamos agora... tem mais um joguinho aqui pra gente jogar, que é o Balloon Burst. Eu sei que vocês adoram jogar Balloon Burst. Então, a gente vai jogar e a gente tem que ir completando as palavrinhas, né? E à medida que o balão ele vai subindo, a gente tem que ir estourando, fazendo o spelling, soletrando direitinho. Vamos lá? Bat. Bat. Então, a gente sabe que bat começa com B. Então, B. Cadê o A? A e o T. Tá faltando o T agora. Cadê o T? T. Bat. Well done. Ok? Vamos lá para o próximo. Agora é Which. which. Which, a gente sabe, começa com W, né? Depois vem o I, W, I, T, which, T, C, cadê o C? Which, poxa, C, H, e agora tem o H, which. Próximo aqui. Spider. 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 Então começa com S. S. P. 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 Spider. I. Agora precisa do I. Spy. D. 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 Precisa do D. Now, der. Der. Spider. E. E. R. 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 Spider. Ok? Vamos para o próximo, boys and girls. Oops. Pumpkin. Pumpkin. Começa com P. 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 U. Pump. M. 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 Pump. Pump. Pumpkin. Agora K. 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 Pumpkin. I. Pumpkin. E-N. Pumpkin. Pumpkin. Ok? Very good, boys and girls. Agora a gente tem Black cat. black cat. Two words. Black cat. B, B, B. Começa com BL, né? Black. Então vamos atrás do B primeiro. Ok? Black. L. Black. A, black. Agora, o black tem um C e um K. Na língua inglesa, a gente, às vezes, acontece isso. Então, ó, black, C-K, black, e agora outra palavrinha, cat, 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 C-A-T, C-A-T. Okay? Well done. And we have Skeleton. skeleton. Então começa com o Szinho. S, 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 S. Depois o K, ska, ska, K. Depois I, letra E, ska, ska. Depois o L, skeleton. Skele, le. Depois I, skeleton. T, T-O-N, right? Skeleton. Skeleton, com N no final. Ok, boys and girls. Alright? Então, a gente encerrou aqui, tá certo? Uma discussão. What's your favorite Halloween word? Vocês também, quando forem dar o print lá, vocês forem tirar a foto e postar, podem responder também aqui. What's your favorite Halloween word? Qual é a sua palavra de Halloween favorita? Ok? Então, that's it, boys and girls. Novamente, só lembrando a vocês que eu vou colocar o link aqui, ó, disponível lá na nossa aula, na nossa mensagem de lembrança do Class App, tá certo? Para vocês brincarem aí muito mais e aprenderem muito mais vocabulário relacionado
novamente relembrando, é uma atividade extra para a gente trabalhar o aspecto cultural da língua, tá certo? Se por alguma razão, qualquer que seja a razão, ninguém se quiser ou se sentir à vontade de assistir ou fazer essas atividades, fiquem à vontade, tá bom? Teacher Leo is saying good night and see you later.